Decoro regimental e sua proteção de Deus, iniciemos o trabalho da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 119. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 13 de nove de 2010. Requerimento número 110, 112 de 2010, de autoria do vereador Giovanni Zapperini. Requerimento número 111 de 2010, de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Indicações números 350 e 353 de 2010, de autoria do vereador Giovanni Zapperini. Indicações número 351 de 2010, de autoria do vereador Lauro Pirola. Indicação número 352 de 2010, de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Indicação número 354 de 2010, de autoria do vereador José Argente Filho. Indicações números 355 e 356 de 2010, de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de decreto legislativo números PDL 074 e PDL 075 de 2010, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução número PR 006 de 2010, de autoria do vereador Giovanni Zapperini. Projeto de resolução número PR 007 de 2010, de autoria do vereador João Fabris. Projeto de lei número PR 068 de 2010, de autoria do vereador José Argente Filho. Excelentíssimo senhor vereador Edson Nascimento. Eu, Lauro Pirola, vereador desta casa da bancada do Partido Social Democrático Brasileiro, Democracia Brasileira, PSDB, venho por muito respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer licença para tratamento de saúde conforme atestado médico e anexo, pelo período de 7 dias a partir desta data, conforme dispõe o artigo 85, primeiro do inciso 6º do Regimento Interno. Criciúma, 9 de setembro de 2010, assessor parlamentar Agenor Brunel. Criciúma, 3 de setembro de 2010, excelentíssimo senhor Edson Nascimento. Venho respeitosamente, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 85 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, informar que a partir desta data estarei com licença por 22 dias para tratar de assuntos particulares, retornando, portanto, às atividades normais 5 de outubro do próximo. Sem mais para o momento, despeço-me com meus cordiais cumprimentos, atenciosamente, vereador PSDB Tade Teixeira. Questão de ordem do vereador Giovanni Zapperini. Senhor presidente, para que não paire dúvida no ar, gostaria de fazer a leitura do regimento interno desta casa, do título 5 das proposições, capítulo 1 das disposições preliminares, e no artigo 125, senhor presidente, senhores vereadores, diz assim: considera-se autor da proposição seu primeiro signatário. Parágrafo 1º. As assinaturas que seguirem a do autor serão consideradas de apoiamento. Parágrafo 2º. As assinaturas de apoiamento não poderão ser retiradas após o protocolo da proposição na Secretaria-Geral. Portanto, o projeto de emenda à Lei Orgânica 002, de autoria deste, continuar na pauta. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Pela ordem, o vereador Jair Cabral dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, imprensa aqui presente, comunidade, em face da tramitação de alguns projetos que tratam desta casa, como da composição desta eminente casa legislativa, né, de autoria do vereador Giovanni Zapperini, que trata do aumento do número de vereadores, em função da matéria
também que trata da reeleição da mesa diretora e da alteração proposta pelo vereador João Fabres, sobre a disponibilização da pauta, da ata da sessão, para 24 horas antes da sessão, eu entendo ser oportuna uma reflexão sobre estas e outras questões da casa, sempre com o propósito de melhor servir aos munícipes criciumenses. Vejamos, eu e o meu partido, PDT, entendemos que 12 vereadores, com toda a vênia, não representam os vários segmentos da sociedade criciumense, ficando à margem do debate político os mais frágeis, com certeza. Por isso, somos favoráveis à ampliação do número de componentes dessa casa para 17, 19, 21, dependendo do debate que vai ser construído. No entanto, entendo também que 2 reuniões semanais, às segundas e às terças-feiras, e ainda à noite, sejam insuficientes a atender o pleno exercício do mandato do vereador. Talvez, quem sabe, esse seja um dos grandes motivos da falta de credibilidade que temos. Penso que aqui, nesta casa, na Casa do Povo, que os grandes debates devem ocorrer. No entanto, não ocorre. A maioria dos debates aqui travados, salvo aqueles do horário político, são trazidos pelo chefe do Poder Executivo. Portanto, a reboque do Poder Executivo. Poderíamos chamar para essa casa Poderíamos chamar para essa casa, senhoras e senhores vereadores, os diversos atores e as grandes questões que a cidade reclama, promovendo grandes debates aqui e, quem sabe, auxiliando na situação de muitos deles. Deste modo, embora ainda sem saber se tenho competência para isso, porque há uma questão a ser interpretada em relação ao regimento interno, estou propondo à mesa diretora, ou a essa casa, que aumente, além do número de vereadores para a próxima legislatura, que tratem também da questão de aumentar de 2 para 4 reuniões ou sessões semanais. Ao invés de ser segunda e terça apenas à noite, eu gostaria de sugerir que fosse a partir das 14 horas. E que, além do expediente dessa casa, que incluísse também a tribuna livre dentro do horário, dentro da pauta, e não apenas com o expediente anterior, onde os nobres colegas nem sempre estão aqui para acompanhar os debates da comunidade. Entendo que é justo e necessário, e também ético, sob pena de não se fazer necessário os numerários que são pagos pela municipalidade, visto que elaboramos apenas 6 horas por semana. Entendo que a comunidade criciumense, entendo que essa casa se equivaleria enquanto poder ao Poder Executivo e poderia, na verdade, dar respostas que a população tem tido dificuldade. Eu quero dizer para vocês que faço essa fala acompanhando o debate que está tendo sobre a reforma da casa, porque tenho apenas 1 mês para me manifestar. Mais 30 segundos, presidente. Não sei se foi isso, né? Vereador, só se alguém, há que encerrar, só se alguém dá o seu tempo. Você não pode pedir tá a alguém. Então eu queria... acho que agora perdi o raciocínio, viu, gente? Tá? Mas eu gostaria... Vereador, mais 2 minutos do vereador Salésio Lima. Obrigado, vereador. Eu gostaria de dizer que o meu sentimento, enquanto vereador assumindo esses 30 dias, é que parece que eu assumi 30 dias, mas eu tenho apenas 7 sessões nesse mês. Dia 7 de setembro foi feriado, eu tenho 6 sessões. E tenho apenas 5 minutos por cada sessão, considerando que todas elas decoram. Senão, então eu não sei se eu estou um mês aqui, se eu tenho condição de trazer para essa casa os debates que eu gostaria de trazer. Então entendo sinceramente, que se nós ampliarmos esse debate para a tarde, a partir das 14 horas, eu entendo que essa casa estaria enaltecendo o próprio Poder Legislativo. Eu queria dizer que é estranho, né? Porque
Porque eu não consigo ver, por exemplo, o prefeito municipal se dirigir a um outro poder, o chefe do Poder Executivo, e pedir para o juiz ir no gabinete que ele precisa conversar. Não faz isso nem com o Ministério Público, que não está alçado à condição de poder. Agora, infelizmente, com alguns dos nossos pares, o prefeito, quando quer falar, ele apenas diz, olha, motorista, vai lá e busca o vereador tal. É porque nós não nos colocamos na nossa condição de vereador. Então, por essa razão, eu penso que é importante ampliar esse debate. Talvez não seja da forma que estou colocando, mas quero trazer apenas aqui uma contribuição de um sentimento de impotência, porque penso que o resultado que se produz apenas no horário político é muito pequeno. Os debates não se encerram, eles não acrescentam conteúdo porque são isolados os debates. Muito obrigado, presidente. Obrigado, colegas. Pela ordem, vereador Ivan, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa que nos acompanha hoje, ao público que também nos acompanha. Senhor presidente, hoje, para o município de Criciúma e para toda a região sul, né, eu colocaria como um dia que vai ficar marcado na história. Nós tivemos aqui a presença no dia de hoje do companheiro presidente Lula, que veio a Criciúma, né, mais uma de suas tantas viagens por esse país, cumprir parte daquilo que ele prometeu, principalmente para toda a região sul. Nesse momento parte, mas tem ele assumido o compromisso de que aquilo que ele assumiu, ainda no primeiro mandato dele, que é a conclusão das obras da BR-101, e está fazendo todo o esforço para que ela ainda aconteça até o final desse ano. Claro que nós sabemos que isso vai ser impossível por conta, não por culpa do Executivo Federal, mas por culpa das empresas que se habilitaram em determinado momento para fazerem a obra e depois não aguentaram o repuxo e ficaram empatando, inclusive, em determinados trechos, mais de um ano. Mas tivemos hoje a assinatura da ordem de serviço do lote 29 aqui em Araranguá, que é aquela elevada que vai ter no município de Araranguá até Sombrio, a ponte em Cabeçudas, uma obra que, se os senhores já tiveram a oportunidade de ver o projeto, coisa no Brasil acho que não tem igual a obra. Quase 3 quilômetros de extensão tem aquela ponte. E também o Morro do Formigão, que é o túnel do Morro do Formigão, que também imediatamente inicia-se a obra do Morro do Formigão para dar mais vazão do tráfego naquele trecho. E os outros trechos que até então estavam meio parados, foram retomados pelas próprias empresas que tinham assinado o contrato e estão acontecendo. Tanto é que em Tubarão, uma pista já foi liberada naquele viaduto, naquele elevado ali no trevo de Tubarão. Mas, do ponto de vista político, o que me deixou mais tranquilo e feliz é que as pessoas que estavam lá, tanto os cidadãos comuns, mas também os políticos, prefeitos, e principalmente o nosso prefeito de Criciúma, que entregou a chave da prefeitura para o presidente Lula. Então o Lula é prefeito de Criciúma também, além de presidente da República. E as palavras do prefeito, senhores vereadores, demonstra claramente o que o povo do Sul está sentindo em relação ao governo do presidente Lula, vereador Douglas. Isso dito pelo prefeito Clésio Salvaro, que não é, obviamente, do mesmo partido do prefeito, é a oposição a nível nacional, mas quando o prefeito dessa cidade, que não é do mesmo partido do presidente Lula, reconhece a qualidade da obra, a importância da obra e o compromisso que o presidente assumiu e vem realizando, e principalmente os recursos do governo federal que foram investidos na região sul e em Criciúma, vindo isso do prefeito de Criciúma, do prefeito Clésio Salvaro, que é de um partido de oposição, nós podemos dizer com toda tranquilidade
que o presidente Lula, que vai terminar o seu mandato no dia 31 de dezembro, cumpriu sim o seu compromisso, aquele compromisso que ele assumiu nas 2 vezes que ele foi candidato a presidente da República e nas 2 vezes que ele foi eleito presidente. Então, isso para nós é muito importante, né, quando vem de uma pessoa que poderíamos dizer que não esperaríamos esse tipo de fala, quando ele diz, né, que tem muito orgulho de ter a presença do presidente Lula no município de Criciúma, e Criciúma fica muito feliz, isso dito pelo prefeito, muito feliz em ter a presença do presidente Lula aqui em Criciúma, e principalmente pelo recurso que ele disponibilizou para Criciúma e para toda a região, né? E a perereca, ele disse que a perereca já deixou de existir, e o túnel lá de Osório vai continuar, né, com ou sem perereca. Então, só colocar para os senhores, né, o quanto eu estou muito feliz hoje, no dia de hoje, pela vinda do nosso companheiro Lula aqui, e por todas as realizações que ele fez, né, durante o período que ele é presidente da República, e tem mais ainda alguns meses aí para terminar esse mandato, senhor presidente, me alongando um pouquinho. Então, muito obrigado, é um pouco a emoção, e nós tivemos a felicidade também de estar muito próximo dele, né. Acredito que vai ser a última oportunidade dele enquanto presidente e de nós enquanto vereador. Obrigado, senhor presidente. O vereador Salésio Lima dispõe de 3 minutos. 2 cedidos para o vereador Jair Cabral. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa aqui presente, cumprimentar nosso nobre colega pastor Guzmão, que nos visita hoje, seja bem-vindo. Dizer, senhor presidente, senhores vereadores, que no momento que assinei aquele projeto, pensei em termos cada vez mais representação nos nossos bairros. E isso ficou difícil quando tiraram a representação de todos os bairros de Criciúma. Vendo que é muito difícil um vereador lá do bairro no qual eu moro se eleger vereador. Por isso assinei convicto que nós teremos que ter sim mais representação para que não seja um grupo pequeno que decida as causas da nossa cidade. Por isso estou convicto que a Câmara de Vereadores de Criciúma tem que aumentar sim o número de vereadores. E não porque eu sou suplente, porque a cidade precisa. Nós tínhamos 21 vereadores aqui na Câmara de Criciúma e tínhamos 21 assessores. Hoje nós temos 12 e temos 24 assessores. Se tem que cortar gordura, corta gordura. Mas que se coloca representante lá na nossa comunidade. E é lá que precisa o vereador. E é lá que o vereador que tem que estar presidente para poder fazer as coisas acontecer. Por isso a minha assinatura naquele projeto. E continuo com a minha assinatura dizendo que sou favorável ao aumento de número de vereadores. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de registrar a presença do ex-vereador pastor Guzmão aí junto conosco nessa noite. Pela ordem, o vereador Giovanni Zapelin dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa presente, público presente, ex-vereador Guzmão, a satisfação de tê-lo nessa casa novamente. Senhor presidente, relativamente ainda ao projeto de emenda à lei orgânica, número 002/10, de autoria deste vereador, e com o apoiamento do vereador Antônio Manuel Zé Argente Salésio Lima, gostaria de dizer que é um projeto que apenas foi protocolado. Ele não é um prato feito, não está pronto e acabado. Ele pode ser emendado a qualquer momento, inclusive quando chegar neste plenário. E com relação especificamente à questão da reeleição do presidente, dizer que tivemos a conversa preliminar lá na prefeitura, vereador Toninho, onde conversamos a respeito, e o vereador Toninho, naquele momento, disse que a ideia dele seria, no caso, o presidente desta casa, como está bem encaminhado para ser a partir do ano que vem, a intenção dele era que seria o mandato de 1 ano com a reeleição. Isto posto, conversei com ele, então, vereador Toninho, vamos incluir agora, já nessa mexida na lei orgânica, aonde vamos elevar o número para 21 vereadores, ou melhor, não vamos elevar, vamos fazer a recomposição da Câmara de Vereadores. Quem elevou o número de vereadores
para 21, ou fez a recomposição, foi o Congresso Nacional, através da Emenda Constitucional 58, de 23 de setembro de 2009. Então não é a Câmara de Vereadores que está aumentando o número de vereadores, é o Congresso Nacional. E como muito bem falou o vereador Salésio Lima, se tiver que enxugar, vamos enxugar, mas a representatividade popular tem que existir nessa casa. Eu me lembro que entrei aqui em 1982, naquela época, senhor presidente, já existiam 21 vereadores, quando o vereador Zé Argente, naquele primeiro momento, foi eleito em 1982 e assumiu no mandato em 1983. Então, naquela época, vejo bem, já eram 21 vereadores. Então, não adianta vir para cá fazer média, querer fazer média e demagogia com a população e com a imprensa que está aí cobrando todos os dias, porque a imprensa, se perguntar para a imprensa, ela quer fechar a Câmara, a Assembleia Legislativa e o Senado, e a população da mesma forma. Só que nós temos que estar aqui e representar bem a nossa comunidade, e as pessoas de bem têm que vir para esta casa também. Porque se as pessoas de bem não se interessar pela política, a política cada vez vai ficar pior. Então nós temos que ter a humildade e a coragem de vir aqui e dizer, temos que fazer a recomposição da Câmara assim. E como disse o vereador Salésio, não é porque eu sou o primeiro suplente que eu estou a favor. Eu estou a favor por causa da representatividade. E porque eu sou o primeiro suplente também. Porque se fosse 21 eu estaria aqui. Mas eu não preciso de emprego de vereador. Eu estou aqui para colaborar com o nosso município, com a nossa comunidade. Então, senhor presidente, conversei com o vereador Toninho hoje à tarde, e ele me relatou que não foi a forma como ele quis falar na imprensa. Então ele disse que vai fazer uso da palavra em seguida, e eu não quero crer que realmente ele falou que eu usei de má fé, porque eu sou funcionário desta casa há 28 anos, e por várias vezes o presidente da Câmara foi do PMDB, e o presidente que passou sabia que eu era afiliado ao PP, porque da porta para fora eu sou afiliado no Partido Progressista. E sempre fui desde a época do PDS. Desde 1982, quando eu entrei nessa casa com o vereador Miguel Esmeraldino. Nunca escondi isso de ninguém. E sempre assessorei a mesa com imparcialidade e sempre mostrando o caminho, às vezes diferente dos vereadores. Mas o presidente me chamava lá, Giovanni, se eles me perguntarem isso, como é que eu respondo aquilo? Eu mostrava para o presidente. Sempre tive hombridade e seriedade nessa casa. Então eu não preciso agir de má fé. Até porque, ainda quando eu peguei a assinatura do vereador Toninho e do vereador Gergente, eu fiz na presença de 2 servidores desta casa, o assessor da mesa, que aí está, o Ramires, e o Leonardo, que é o assessor jurídico, e fiz a leitura, inclusive, do texto que estava sendo assinado e proposto para ser emendado nesta casa. Então não escondi nada de ninguém, nem do vereador Antônio Manuel, ele sabe disso. E, inclusive, ele primeiro assinou a proposta de emenda à lei orgânica na sexta-feira passada. Depois, na segunda-feira, assinou o projeto de emenda ao regimento interno, porque tem que alterar a lei orgânica e o regimento interno. É isso, vereador? Com tranquilidade, não preciso aqui usar de má fé e não quero, em momento algum, enganar alguém. Eu tenho as mãos limpas e agora eu tenho a ficha limpa. Porque o PFL quis sujar minha ficha, mandando para o diretório do PMDB estadual, mas não conseguiu. Muito obrigado. É na ordem, vereador Antônio Manuel, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa que nos acompanha, quero aqui cumprimentar o ex-vereador pastor Guzmão, Gilberto, Cezinha, pessoas que nos acompanham nesta noite. O problema, vereador Giovanni Zamperini, de todo esse projeto aí, eu quero deixar bem claro que eu, vereador Toninho, sou favorável aos 21 vereadores. Bem falado aqui pelo vereador Salésio Lima, a cidade de Criciúma, com o tamanho que é, com a população que tem, nós temos 12 vereadores. Aí nós olhamos, tipo, não desmerecendo, a cidade ali do Sangão, a antiga Rua do Fogo, Morro Grande aqui próximo a nós, cidades de um porte inferior ao nosso, com 9 vereadores. Aí eu pergunto, a cidade do tamanho que nós temos, um exemplo, o bairro Próspera, que supera essas cidades todas, tem um representante como vereador, claro que nós todos se elegemos com o voto de lá, assim como eu me elegi com o voto de outros bairros. Mas a Próspera tem um vereador, no tamanho que ela tem fisicamente, no espaço dela geográfico que ela tem, com um vereador. Eu gostaria que tivesse mais vereadores
que não fosse nem do meu partido, mas que fossem vereadores que estivessem lá representando também a comunidade da Grande Próxima. Então eu sou favorável sim, e se o projeto vir para ficar tramitando, eu voto a favor dos 21 vereadores. Isso é uma discussão, inclusive eu comentei isso com a Karina Manarim, de que isso é um projeto dos 21 vereadores que estavam entrando na casa, para ser votado na casa, mas que não seria uma decisão de nós quatro, vereador Giovanni. Queríamos definir essa situação. Nem eu, nem você, nem o José Agente, e muito menos o Salésio Lima. Porque nós somos em 12 vereadores, isso tem que ser debatido e discutido mais amplamente. Mas o que pegou nisso tudo aí, não foi o fato dos 21 vereadores. O que pegou foi que todo mundo acha que esse projeto que está tramitando aqui, que já dá a reeleição para o candidato, está favorecendo o vereador Edinho do Nascimento. Isso não foi o discutido. Eu, como vereador Giovanni Zaperini, discuti na prefeitura, e fui bem claro que sou favorável a, quando presidente, que eu mudaria o regimento interno, a lei orgânica, dando oportunidade, vereador José Agente, para todos ser presidente dessa casa. Em vez de ficar 2 anos, ficar 1 ano de presidente, cada um de nós. Porque isso aí daria oportunidade para os outros colegas. Não ficaria limitado a 2 pessoas, a 2 presidentes. Então, é isso que eu discuti, e é isso que está sendo debatido, porque a visão da imprensa e das pessoas que hoje nos abordam na cidade, é de que o vereador Toninho estava dando a condição de que o vereador Edson do Nascimento iria se manter no poder por mais 1 ano de mandato aqui. Mas não é isso que foi discutido. Isso aí foi discutido para que fosse para 2013 ou que fosse no próprio mandato do presidente do ano que vem. E eu me coloco à disposição disso. Quero ser companheiro, quero ser parceiro. Se for, mas tem vários candidatos aqui à presidência e tem que respeitar também. Então, deixar bem claro, vereador Giovanni, que não foi nesse sentido, pelo que eu senti, eu até comentei o seguinte: se for colocado para esse mandato, eu realmente coloquei para Karina, que está aí presente. Então só teve sacanagem, eu falei mesmo assim. Essas foram as minhas colocações. Mas olhando é para o próximo mandato, não para esse. A parte, vereador. Sim. Vereador, a questão do mandato de 1 ano mais 1, por o senhor ser presidente por 1 ano, como está desenhado na casa, e a gente sabe que se a bancada do PMDB fechar a questão, tem a maioria nessa casa, quase a maioria, que dá para fazer o próximo presidente. Então, para o seu caso, o senhor concordando em ser 1 ano mais 1, teria que ser aprovado agora, porque a eleição é dia 15 de dezembro. Nesse caso, o projeto está correto. Tudo bem. É nesse sentido aí que eu quero deixar claro, até para a própria imprensa, que esse projeto ele vai vincular a partir do ano de 2011, e não para esse ano, para que fique vinculado, que o presidente Edinho dê continuidade à presidência, se caso for aprovado esse projeto. Então, deixar bem claro isso daí, e são essas minhas colocações. Como eu não tenho mais tempo, eu queria falar mais alguma coisa, mas vou deixar para amanhã, senhor presidente. Vereador, tem mais 5 minutos da presidência. Eu agradeço, senhor. Eu agora, dando continuidade, eu até, para ser bem sincero, eu gostaria de retirar esse projeto de tramitação, mas como o vereador Giovanni Zaperini deixou claro que quem pode retirar o projeto seria ele como autor do projeto, e nós simplesmente assinamos para dar entrada e tramitar nessa casa, que agora vai ser discutido e debatido entre nós. Então, infelizmente, eu não vou poder fazer aquilo que realmente eu gostaria de fazer. E dizer também, agora, entrando no outro segmento, eu gostaria de questionar o vereador Zillen, que aqui dentro dessa casa foi constituída uma comissão para averiguar na região, nos hospitais, dentro do segmento da saúde, os trabalhos que seriam feitos com referência ao Hospital São José, com referência aos leitos que estariam à disposição, os atendimentos, a maneira como estavam se comportando, e pelo que eu vi, teve uma lista de reivindicações que foram feitas e foi entregue ao secretário da Saúde, e eu gostaria de até permitir assim uma parte para o vereador Zillen, para ver se realmente já foi executada alguma coisa naquele sentido. Porque, segundo as informações, vereador Zillen, tudo que foi feito foi com grande... Vocês se esforçaram, batalharam
mas pelo que se viu, morreu lá na mesa do secretário da Saúde. Eu gostaria de ver se realmente isso aí é verídico ou não. Você que está acompanhando, que é da comissão. E da parte do vereador? Pois não. Foi entregue todo o relatório ao secretário de Saúde, está analisando, mas eu estou aqui com o requerimento 112 de 2010, que vamos discutir no grande expediente. Estou solicitando aqui a vinda do Corpo Clínico do Hospital São José, do Sindicato dos Médicos, para poder realmente discutir a ação, o que está acontecendo com o Hospital São José, que as cirurgias eletivas não estão acontecendo e não chegam de denominador comum ainda. Então nós vamos discutir o requerimento, mas o que foi relatado pela comissão, foi entregue aos hospitais, aos secretários municipais, enfim, ao prefeito será entregue semana que vem, uma cópia, mas já foi entregue ao secretário de saúde, será entregue também ao secretário de Estado de Saúde e também, segundo o presidente, está uma comissão de vereadores saindo para Brasília, a respeito sobre o acelerador linear, que realmente já está empenhado e que não veio para Criciúma ainda, também será entregue pessoalmente ao ministro da Saúde esse relatório. Mas é claro que é um trabalho que foi feito, que devia iniciar a curto prazo algumas solicitações que ainda não foram feitas neste momento. Excelência, vereador Zílio, eu acho que é importante isso daí, já que você está entrando com requerimento, pedindo a presença, porque não só esse vereador, mas várias pessoas da sociedade até estão criticando a maneira como os médicos estão se comportando. Para você ter uma ideia, tem pessoas que sofreram cirurgias e tem que ter um retorno junto aos médicos, e os médicos não estão atendendo. Pessoas que têm que fazer também a cirurgia eletiva ali, não estão atendendo. Então nós temos que ver onde está pegando. Quando se vai conversar com alguém, diz que que está acontecendo é que o município não está repassando as verbas, vereador, dos reagentes para o hospital. Aí isso é preocupante. Esses são os comentários que estão surgindo. Então é bom que as pessoas venham até o lugar, venham até nós, realmente dar essas explicações, para acabar com esse questionamento de se é lá ou aqui, daí a gente realmente vai saber onde está a ferida, como diz o outro, para a gente detectar e tomar algumas medidas. Seria isso aí, senhor presidente. Pela ordem, vereador João Fábio, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, a imprensa, os convidados aqui, o público presente, a respeito do projeto de emenda à Lei Orgânica 002, Giovanni, eu estranho porque nem na internet não está. A gente foi puxar para ver onde é que estava essa emenda, esse projeto não está. Daí a gente teve que pegar uma cópia aqui, e pela justificativa, não diz nada de reeleição. A justificativa está bem clara aqui, é para mudar para 21 vereadores, ou 16, 15, que vale o caso. Então essa da reeleição é uma pegadinha. A pegadinha que o Toninho assinou, o Salésio assinou, eles falaram que não sabiam disso. Então, eu só quero dizer, Giovanni, que a gente tem que fazer as coisas as claras. E aqui também está bem claro, aqui que eleitos para um mandato de 1 ano sendo permitida a reeleição. Uma parte, vereador. Espera só um pouquinho. Uma parte, o senhor não fica botando a palavra na boca dos outros vereadores. Uma parte. Não, ninguém está botando. Está dizendo que eles falaram que não assinaram, que não leram? Bom, não foi isso, justamente isso está acontecendo, tá? A consciência de cada um. Uma parte, vereador. Mas eu quero saber o porquê, como a vossa senhoria disse que o senhor é autor da emenda, que foi o primeiro a assinar, não tem ninguém aqui. Uma parte, onde é que está aqui, eu quero saber quem assinou a primeira assinatura. Vereador, se você tem problema no seu partido com relação à presença da mesa, não, ninguém você não tem fica partido. querendo achar chifre em cabeça de cavalo, vereador. Bom, vereador, o problema é partidário do vereador do PMDB. Vereador, não fica fazendo confusão por causa de um projeto de emenda que pode ser emendado, vereador. Não, tudo bem. Isso aí é feio para esta casa ficar discutindo. Dessa forma, vereador. As coisas quando começam a misturar funcionário com
Com o vereador acontece isso. Não, ninguém é contra 21. Ninguém é contra. É contra que a casa faz uma justificativa, tá? E o projeto é outro. É isso. Beleza? E aqui não diz que é uma vez só a reeleição. Porque aqui está bem claro que tu pode ser reeleito quantas vezes tu quiseres. Aqui. Não quero. Eu sou favorável, e desde o começo, desde quando assumi aqui, que o presidente tem que ser 1 ano e sem direito à reeleição. E sempre falei isso e voto nesse projeto. Agora, assim, o que foi feito aqui é uma pegadinha, assim. Não adianta justificar que foi uma pegadinha. Tá? Isso é para beneficiar o atual? Não sei. Mas que foi feito uma pegadinha. Se não fosse para beneficiar o atual, que se fizesse para 2012. Tá? Porque nós podíamos ter feito essa lei aqui para 21, separado aqui, não precisa botar junto aqui. É só isso. Não, mas tudo bem, Giovanni, mas assim, Giovanni, eu acho que as coisas nós discutimos já, quando é 21 vereadores, para passar, nós ia conversar todo mundo junto. Ninguém é contra, né, aumento, ninguém é contra. Ninguém é contra. Agora, o que é contra, não tem que já foi tentado passar a reeleição, aonde esbarrou e foi botado junto aqui uma pegadinha, só isso. Tem, não, Giovanni, é isso. E tem que estar esse projeto de lei, como todos os projetos de lei, tem que estar na internet. Aonde tu quer puxar e não consegue puxar. Tá? Então é isso aí, senhor presidente. Com a palavra o vereador José Argente, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, queria cumprimentar o vereador Gilmar da Conceição, o vereador Guzmão, aqueles que nos assistem, a imprensa. Está chegando nas épocas passadas aqui, quando o debate é importante, o debate ele é salutar, e eu quero dizer bem claro, para quem quiser ouvir, que eu assinei, se for votar, eu votarei favorável, mas como suplente, penso que somente por 30 dias ou 7 sessões eu não irei participar. Concordo plenamente, vereador Cabral, que as sessões não devam ser somente 2, que devam ser 4. Não sei se o horário, podemos divergir no horário, mas eu acho muito pouca sessão, tá certo? E nós poderíamos ampliar, porque realmente a cidade precisa do nosso trabalho. Precisa de ser fiscalizado, precisa pelo menos da gente procurar junto ao prefeito melhorias para a nossa comunidade. Então, 4 sessões, concordo plenamente com o senhor. Com referente aos 21 vereadores, eu já fiz parte dos 21 vereadores, acho muito bom, poderia até, se desse, se o financeiro da Câmara realmente comportasse, podia ser até mais, para que tivesse mais representatividade. Com 12 vereadores, escrevam o que eu vou dizer aqui hoje, né, vereadores e representantes de bairros, poucos irão entrar aqui. Poucos vão entrar representantes, e a dificuldade de se manter um vereador será muito grande. Então, quanto mais representatividade, vereador Douglas, para nós, muito melhor. Para os bairros, muito melhor. Agora, vereador Camisa, nós agora somos companheiros. A companheira Dilma. Nós não podemos mais agora se brigar, nós agora estamos na chapa. Nós vamos ser, já no primeiro turno, nós vamos já ser vice-presidente da República, juntamente com a companheira Dilma, né? Então nós temos agora que andar realmente, dar a chave da nossa casa para o Lula. Nós temos que dar a chave da casa para o nosso amigo, nosso companheiro, agora companheiro Lula, né? Concordo plenamente. Nós não podemos agora nós temos que dar as mãos e vamos fazer desse país um super país, com certeza, com certeza. Mas, das discussões que aqui ocorreram, eu gostaria de dizer que uma delas foi uma das mais importantes foi em relação ao hospital público, ao sistema único de saúde, que hoje parece que essa briga do repasse do dinheiro da prefeitura para os hospitais, para o Hospital São José, parece que ainda continua a mesma situação do passado. E nós tivemos uma reunião aqui com alguns vereadores que falamos sobre a audiência pública do Estado de Santa Catarina para a gente eleger as prioridades necessárias do município. Nós tivemos a reunião aqui. Vai ser em maio do ano que vem. Eu com certeza não estarei aqui. Mas é importante eleger, nessa audiência pública do ano que vem, é importante eleger
o Hospital Público Regional. Nós precisamos disso. Os vereadores precisam estar engajados nessa luta, independente de cores partidárias, vereador Cabral. E a gente buscar isso para a nossa região. O município de Criciúma é grande, mas a nossa situação ela é precária, não é difícil. Então nós precisamos eleger essa bandeira para que todos os companheiros, todos os amigos, todas as lideranças do município de Criciúma se engajem na luta pela busca desse hospital público regional, que é uma velha luta nossa aqui na Câmara, vereador Douglas. Assim como foi a BR-101, a barragem do Rio São Bento, enfim, outras. A grande obra do século para mim, o sistema de saneamento básico, tudo passou pela discussão nessa Câmara. Então eu provoco vocês, vereadores, nós vereadores, né, para que o ano que vem busque, vereador Zilli, vocês que têm o mandato, né, completo, que são efetivos, busquem a luta pelo Hospital Público Regional, que com certeza a vinda dessa obra para o município de Criciúma será grandiosa para todos nós, e a Câmara com certeza terá mais um item de grandeza na luta por qualidade de vida da nossa gente. Era isso, presidente. Muito obrigado. Vereador Vanderlei Zilli, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, público presente, saudar aqui o ex-vereador Guzmão. Na verdade, essa alteração da lei orgânica, eu acho que deveríamos estar discutindo, vereador Zé Argenti, 12 vereadores, discutir, acho que qualquer alteração da lei orgânica que diz regimento interno diz respeito a essa casa, se mesmo temas que diz respeito a essa casa, acho que deveria ser construído, conversado com todos os vereadores, saber da situação, o repasse, que se aumentar para 17, para 19, para 21, o equilíbrio financeiro, a planilha é suficiente para manter os 21. Se manter 21 tem que fazer o quê? Tem que reduzir alguma despesa. Enfim, é uma conversa que tem que incluir também a contabilidade da Câmara, né, a parte administrativa, para a gente discutir exatamente o que se podia fazer. Eu acho que concordo plenamente com todos os vereadores que pronunciaram essa noite, de que tem que ter um aumento de vereadores, exatamente da representatividade, né? E também dizer que a alteração, como eu acho que eu vi aqui o projeto de lei, que está alterando aqui, com 21 vereadores, nós tínhamos 4 comissões na casa. 4 comissões permanentes na casa. Que dava para os vereadores, né, desenvolver um trabalho, com 5 vereadores, né, cada comissão. E também a alteração da mesa diretora, que era 4 vereadores, tinha o presidente, o vice, o primeiro secretário e o segundo secretário da mesa. Também tem alteração. Eu não vi em momento algum essa alteração da lei orgânica e do regimento interno, essa alteração aqui, das comissões temporárias, que também são necessárias alteração. Até porque nós tínhamos 4, nós temos 3, né? E tem comissão com 3 vereadores. Se faltar 2, já não dá quórum, né? Fica prejudicado, como hoje, a comissão de serviço público não deu quórum, e os projetos que estavam ali ficaram pendentes, não deram sequência. Então, toda essa situação nós temos que prever, né? Exatamente para construindo, acredito que construindo de uma forma tranquila, democrática, né, aqui dentro, eu acho que conseguimos buscar o equilíbrio, mas desde que realmente buscamos de uma forma com a contribuição dos 12 vereadores, né? E eu vejo que vereador Giovanni, você disse que como subscritor, né, mas a gente vê que são 2 projetos aqui. Um projeto de resolução, que muda o regimento interno, Vossa Excelência foi o primeiro subscritor. Mas na emenda da lei orgânica, né, o primeiro subscritor aqui, a primeira assinatura que tem aqui em cima aqui, é do vereador Salésio Lima. Então, quer dizer, você pode retirar, você pode não retirar, o projeto de resolução, o 006, de 2010.
a lei orgânica 02 seria, então, caberia, mas é de praxe que quando o vereador solicita que o projeto seja retirado da tramitação, retirado, né, aí cabe, né, o presidente atender de plano, né, isso, no caso, o subscritor. Então, espero que realmente possa isso acontecer, para que possamos, presidente, discutir amplamente esse assunto, até porque sou favorável também ao mandato de 1 ano a presidente, sem reeleição, a partir da próxima legislatura. Aqui a lei orgânica diz, né, aqui no seu parágrafo 3º, diz o seguinte: esta emenda, a lei orgânica, entra em vigor na data de sua promulgação, produzindo efeitos. Inciso 1º, que fala do número de vereadores. O disposto no artigo 1 a partir do processo eleitoral de 2012. Aí vem inciso 2º. O disposto no artigo 2º, que é a reeleição por mais 1 ano, a partir de sua promulgação. Então, se o disposto do inciso 2º diz o seguinte: o disposto do artigo 2º, a partir do processo eleitoral de 2012, tranquilo, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que ia fazer uma emenda, tá? Acho que isso não tem que fazer, senhor presidente, para que realmente possamos aqui seguir o caminho e trabalhar em conjunto em prol da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Douglas Matos, põe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, meus cumprimentos ao vereador Zé Argente, ao Cabral, ao vereador Jair Cabral, ao vereador Guzmão, enfim, à imprensa, a todos os demais presentes. Eu pedi vistas do projeto de lei de emenda à lei orgânica. Eu vou levar para casa, para estudar com calma. Eu acho, Giovanni, que você deveria pedir desculpa para a imprensa. Absurdo. Eu acho que não é do consenso da casa que a imprensa, a afirmação de que a imprensa quer acabar com a Câmara de Vereadores. Isso não é verdade. Isso nunca li isso e nunca tirei essa conclusão de nenhuma frase de nenhum jornal do Brasil, nem de Criciúma. Acho que não corresponde, porque nós, quando precisamos da imprensa, nós vamos lá, batemos na porta, pedimos espaço para divulgar nossas opiniões, nosso trabalho, e aí quando nós sofremos alguma crítica, a gente já sai espinafrando. A gente tem que ter espírito para ter equilíbrio, para saber divulgar o nosso trabalho e receber críticas. Acho que tem que ter cuidado com as palavras. Esse projeto está sendo encaminhado da forma mais inabilidosa, uma das coisas mais inabilidosas que eu já vi na Câmara de Vereadores. Um assunto que tem muita sensibilidade, polêmico, que nós nunca conversamos coletivamente sobre ele, é bom deixar isso bem claro. Para mim, quando me ligaram do Jornal da Manhã perguntando a minha opinião, eu não sabia nem o que dizer. Eu não sabia nem o que dizer, porque eu não tinha lido, não sabia. Nos botaram numa situação chata e de forma desnecessária. Não é? Ainda bem que o Edinho foi elegante e já deixou claro que não é candidato à reeleição. Que ele apoia o Toninho. Porque senão ficaria, inclusive, chato a nossa posição. Uma vez tem um ex-presidente da Câmara que agora que voltou a falar comigo, porque ele já tentou a reeleição lá atrás e eu neguei no meu voto e no meu ponto de vista naquela época. Então, eu acho que as coisas têm que ser, dentro da linha que o Zilli falou, construídas, com calma, com tranquilidade. Esse assunto, ele um dia, necessariamente, teria que vir, porque tem que regulamentar a matéria. Mas esse assunto a gente tem que discutir com os impactos financeiros. Eu tenho certeza que é possível cortar despesas. Eu já estava conversando com o Zilli sobre isso. Para justificar diante da sociedade que não vai aceitar e ninguém vai ter aqui eu não vou fazer o papel de aumentar a despesa da Câmara de Vereadores. Até porque não justifica. Não é? Numa cidade com tantos problemas, os vereadores aumentar a despesa da casa. Eu acho que a Câmara recebe bastante recurso. Com os recursos que tem, segundo o Zilli, é possível fazer as correções necessárias em que a gente tem que reduzir em estrutura, em despesa, etc. É isso. Agora, Giovanni, tem que ser construído com serenidade. Em primeiro lugar, com transparência, porque se a gente não fizer a construção com transparência, Zé, chamando a imprensa, chamando principalmente os bairros, eu sei que são nossos aliados nessa hora. Eles querem ter possibilidade de participar aqui com 12, não tem. Já lhe concedo. Com 12 vereadores, a eleição passada, a experiência diz isso, é muito difícil. É muito difícil. Pode ver,
Aqui, os vereadores que estão aqui presentes ou são suplentes com capacidade financeira menor, com articulação política mais reduzida, de partidos mais humildes, ou gente que tem toda uma história de articulação, de construção de liderança ao longo da vida inteira. E ainda assim, como o caso do Zé, que fez uma votação enorme e ficou de fora. Não é? Então, mas tudo isso tem que ser construído com transparência, com tranquilidade. Não é? A democracia participativa tem que aumentar o máximo possível sempre. Agora, isso tem que ter uma relação de equilíbrio. E eu acho, vereador Jair Cabral, que nós poderíamos ter uma sessão, mas ela tem que ter uma razão em si. Eu acho que deveria ser a sessão da pauta da cidade, da pauta única da cidade, para construir os temas. Lembra, Zé? Aqui nessa casa, eu já lhe concedo, rapidinho, eu me lembro de quando o Zé puxou o assunto da barragem. Ninguém acreditava, só ele. E está ali a realidade hoje. Saímos daqui, vamos desesperançados, levados por ele para Florianópolis e construímos. Eu vou lhe conceder uma parte. Vereador, só para ter a humildade de reconhecer quando a gente erra, dizer que a questão da imprensa não podemos generalizar, mas tem um determinado cidadão que num horário do rádio, ele disse que a Câmara podia ser com 2 vereadores já só estava bom. Então, é nessa linha que eu quis falar, vereador. E com relação à estrutura administrativa da Câmara, a gente sabe, o vereador Salésio já falou, que eram 21 vereadores, 21 assessores. Hoje são 12 vereadores e 24 assessores. Esses assuntos certamente vão render muito mais e tem que ser de forma mais serena. Obrigado, senhor. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça leitura. Sessão do dia 13 de novembro de 2010. Requerimento 110 de 2010, de autoria do vereador Giovanni Zapperini. Assunto: o envio de expediente ao diretor do DEINFRA, bem como ao secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de Criciúma, solicitando estudos e projetos no sentido de viabilizar a abertura de via de acesso ao município de Criciúma, na área de domínio da Estrada de Ferro Tereza Cristina, nas proximidades do IPAT, Unesc, bairro Sangão, até o bairro Jardim Angélica, criando 2 vias marginais à Estrada de Ferro, facilitando o trânsito naquela região. Em discussão. A palavra, o vereador Giovanni Zapperini. Dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, bem rapidamente, até porque já ficou bem esclarecido pelo resumo que foi feito ali. Mas aquela região da Sática, ali que a gente sabe que é complicado o trânsito naquela região. E poderíamos aproveitar a marginal da Estrada de Ferro, as 2 laterais, como nós temos já a lateral direita, quem vai em sentido Sangão, poderia ser aproveitado a lateral direita também em sentido Sangão, bairro Jardim Angélica, quer dizer, quem vem, e aí seria 2 marginais, uma a cada lado, na área de domínio da Estrada de Ferro, não teria que desapropriar ninguém e facilitaria muito o tráfego ali naquela região da Sática, até porque a Sática todo mundo tem conhecimento, todos nós temos conhecimento, ela vai mudar o seu portão de acesso, vai ser pela lateral na rodovia de sentido ao bairro Sangão. Então, envidar esforços à Secretaria de Desenvolvimento Regional de Criciúma e também o DEINFRA, e quiçá, senhor presidente, a Brasília, né, a União, porque aquela área de domínio pertence à Estrada de Ferro e tem que ter autorização da União para isso. Mas, começarmos a discutir, eu acho que é de bom ouvinte. Obrigado. Continua em discussão. Em votação, se contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Indicação 350 de 2010, de autoria do vereador Giovanni Zapperini. Assunto: construção de 2 lombadas na rua João Colombo, bairro Vila Francesa, distrito de Rio Maina. Indicação 351 de 2010, de autoria do vereador Lauro Pirola. Assunto: pavimentação com lajotas da rua Indaial, bairro Nossa Senhora da Salete. Indicação 352 de 2010, de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Assunto: construção de lombada de fronte à unidade de saúde do bairro São Simão, na rua Venâncio Martinello. Requerimento 111 de 2010, de autoria do vereador Vanderlei Zilli. Assunto: envio de expediente ao diretor do Corpo Clínico do Hospital São José e ao Sindicato dos Médicos, convidando-os a comparecerem nesta casa no dia 14 de setembro do corrente, no espaço reservado ao horário político, com o intuito de esclarecer os motivos de paralisação das cirurgias eletivas. Em discussão. Com a palavra o autor do requerimento. Dispõe de 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, não se admite mais o que está acontecendo. Pessoas com cirurgias marcadas, não só eletivas, mas pacientes com cirurgia marcada para tirar tumores de seio, maligno. Eu tenho aqui um relatório do médico dizendo que o paciente é portador de mioplasia maligna de mama, tumor maligno, e precisa urgentemente da cirurgia. E nem isso a situação já está fazendo. A cada dia que passa, com certeza, essa paciente, psicologicamente, também vai se prejudicando. Porque ela está aguardando ansiosa. O médico assustou. Tem que fazer a cirurgia com urgência. E aí, a gente ouve diariamente, vereador Douglas Matos, explicações de todos os lados. Mas solução que é boa, nada. A gente ouve o Hospital São José dizendo que o Estado e o município está devendo 8 milhões. A gente ouve o gestor pleno diz que estão repassando o padrão, que é o devido, e diz que repassa. Aí ouve dizer que o médico, os plantonistas sobre a vida não estão recebendo. Aí o gerente regional da 21ª Regional da Saúde diz que está tudo sendo encaminhado e a gente não tem solução. O que fazer? O que temos que fazer? E aí, vereador, nós queremos trazer então aqui para essa casa as partes que compõem esse sistema da saúde aqui de Criciúma, para que possa dar uma explicação, não só a explicação, mas que venha a solução. Que venha a solução. Pois não, vereador? E o presidente do Sindicato dos Médicos. Gostaria que também chamasse o secretário da Saúde, né, e o gerente regional, né, do 20º da região aqui do estado, porque, pelo que o hospital está falando, quem não está repassando é a prefeitura e o estado, né? Eu gostaria que fosse incluído no requerimento que estivesse aqui também. Pois não, vereador. A primeira preocupação, eu acho que com a data de amanhã, o vereador já deve ter feito contato com esses dois segmentos. Então, se tiver que incluir mais algum, que eu acho que seria prudente, aí teria que transferir a data, né? Não, vereador... Só porque essa data aqui nós temos que mudar, porque já foi aprovado um requerimento para amanhã, com os diretores da OI. Faz alguns dias que nós estamos tentando contato, já foi aprovado com muito custo, foi aprovado para amanhã. Nós vamos ter que trocar essa data aqui. Senhor presidente, a vinda da OI aqui é no horário político ou não é no Tribunal Livre? No horário político. Assim, é porque realmente é de extrema necessidade esse debate. Até porque, vereador, bem colocada a proposição do vereador Fábio, até eu já comuniquei, eu queria fazer oficialmente, vereador Jair Cabral, oficialmente que fosse passado por essa casa esse requerimento. Eu me antecipei, já conversei inclusive com o Hospital São José, a direção do Hospital São José, o secretário de Saúde já agendou na sua agenda, o corpo clínico do hospital, o sindicato, e falta apenas o gerente regional da saúde e o Conselho da Saúde, que eu gostaria de incluir também. Mas pela necessidade, vereador presidente, eu gostaria que, se fosse possível, amanhã, quem sabe nós quebrássemos um protocolo e no grande expediente nós poderíamos ouvi-los, essas partes, porque não podemos esperar mais nenhum dia. Nem um dia podemos esperar. E nós temos que tentar, pelo menos, contribuir para que essa situação seja resolvida quanto antes. Então, de repente, solicitar a OI que viesse, quem sabe, na segunda-feira que vem, e desse a oportunidade de falar para eles do que a situação é necessária, esse debate quanto antes sobre a saúde aqui na situação, principalmente na situação São José. Então eu gostaria que realmente houvesse o bom senso e pudéssemos, quem sabe, então transferir
o requerimento da OI e nós pudéssemos realmente efetivar amanhã um debate com as partes interessadas sobre a saúde. Obrigado, senhor presidente. Vereador, essa questão da OI, nós somos sabedores da questão da telefonia no nosso município. Costumamos agendar com esses diretores, é difícil encontrar eles. Mas amanhã nós vamos quebrar o protocolo, após o horário político, nós vamos ouvir, nós vamos abrir, porque isso aqui é no horário político, isso aqui. Nós vamos abrir um espaço para o hospital. Vamos quebrar o protocolo, porque não podemos aqui adiar essa questão da OI, porque já vem hoje, vem amanhã, e a telefonia vai ter um bom debate também, com certeza. Então nós vamos ouvir o pessoal da OI. Encerrando, nós convidamos o pessoal do hospital para nós fazer o debate. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Giovanni da Pereira. Senhor presidente, me informando com a assessoria da mesa, e aí fui verificar, a tribuna livre de amanhã está livre. Então poderíamos usar a OI já iniciando na tribuna livre e adentrarmos o horário político. Também, então aí teríamos... Não, vamos achar uma alternativa. De qualquer jeito, uma saída te acha, o hospital vai ser ouvido, sim. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão pela ordem, vereador Camisas. Põe 5 minutos. Presidente, Questão de ordem, presidente. Antes da falação do nobre colega. Na verdade, o requerimento fala no convite ao corpo clínico e aos sindicatos médicos. E a pedido do vereador João Fábio, que incluísse também a direção do Hospital São José, o secretário de Saúde, o gerente regional da Saúde e o conselho, o presidente do Conselho de Saúde, fosse incluído também para esse debate amanhã. Pois não, vereador, será atendido em pleno. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a minha fala foi antecipada pelo colega vereador João Fábio, é exatamente essa ideia, porque o que se ouve hoje, e principalmente no dia de hoje, se eu não me engano, é que o próprio município não está repassando uma parte que é dele, então tem um disse aí violento. Então que a mesa faça um esforço aí para que também esteja presente, essas pessoas ao qual foi solicitado agora pelo vereador Zilli, porque senão o debate vai ficar meio, de uma parte dizendo que o outro é que é o errado e quem estará sendo acusado não vai poder se defender. E nós precisamos, de fato, saber quem tem culpa nessa questão ou quem não está tomando as providências devidas ou quem não está cuidando devidamente da saúde do povo de Criciúma. Porque é um absurdo o tempo que já passou, as tantas reuniões que já houveram e solução nenhuma. Vereador Zé Argente, não é um carro que porventura deu problema e ele pode ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses lá numa oficina que não vai causar impacto na vida de ninguém. Não, é gente que está ali na fila esperando e simplesmente ninguém dá importância. O médico vai e consulta e diz, se tu não fizer a cirurgia, daqui 2 dias tu morre. Só que eles não fazem a cirurgia. Daí a pessoa faz a denúncia para a pessoa, para a família, assusta e depois diz, olha, infelizmente tu pode ir para casa porque nós não vamos fazer a tua cirurgia. Está nessa situação, vereador Jair Cabral, a questão da saúde pública no município de Criciúma, e nós acreditamos que devemos aí, fazer um esforço para que se resolva de uma vez por todas essa situação, e eu acredito, vereador Jair, que este é um dos papéis do vereador, de cobrar a eficácia da saúde pública no município de Criciúma. Pois não, vereador? Uma parte, vereador. Eu que gostaria de parabenizar o vereador Wanderlei Zilli pela iniciativa, Eu acho que esse é o papel da casa, Diante de uma situação dessa, e também parabenizar a mesa porque acabou encontrando uma saída, uma saída lógica que atende as duas situações que talvez seja importante pela pauta já. Mas eu queria só lembrar aqui que às vezes dá a impressão, as palavras, nos convidam, cirurgia eletiva parece uma coisa assim que eu elejo fazer uma cirurgia como se fosse uma plástica, como se fosse, Mas não, cirurgias eletivas são apenas aquelas que não são consideradas urgentes, mas que são programadas, Mas que tem algumas que levam 1 ano, que levam 1 ano e meio, que levam 2 anos, Se não fosse a opção das pessoas, buscarem os seus recursos, E pagarem muitas dessas situações particulares, eu não sei onde estava essa fila das cirurgias eletivas. Então eu acho prudente, eu acho importante, queria parabenizar o vereador e essa casa por essa atitude. Obrigado.
Obrigado, vereador. Só para lembrar que eu li no jornal, inclusive, que foi dito, né, está no jornal, que o Hospital São José está retendo valores que o município repassava para que fosse repassado aos médicos, mas o hospital está retendo esses valores. Então é uma denúncia grave, porque é dinheiro do município, né, se vai para que esse dinheiro seja pago o trabalho dos médicos, e se o hospital está retendo esses valores, nós temos que efetivamente perguntar aqui, né, a essas pessoas, ao Hospital São José, aos médicos, ao município de Criciúma, que é o gestor da área da saúde aqui, e à Secretaria Regional também, o que de fato está ocorrendo, né, e onde está havendo, vamos dizer, a tal da mentira ou a falta de informação concreta nesse assunto. Obrigado, senhor presidente. Uma palavra, o vereador José Argente. Senhor presidente, senhores vereadores, queria comentar o vereador Zilli pela iniciativa. Olha, isso deixa qualquer um indignado, né? Como é que pode? Nós ainda temos alguns recursos, né, para buscarmos, vereador Cabral, uma atenção na saúde particular. Eu pensava que esse tal de choque de gestão fosse alguma coisa mais poderosa, alguma coisa mais, assim, eficiente. Ouvi falar tanto dessa droga, desse tal choque de gestão. Vereador Douglas, como é que nós vamos deixar a nossa comunidade, a nossa gente pobre, precisando de uma cirurgia para retirar um câncer de um seio de uma mulher? Como é que nós podemos deixar a nossa gente sujeita a isso, a essas coisas? Logicamente, e é bom que deixe bem claro para quem estiver nos escutando nesse momento, que o gestor do SUS do município é o município de Criciúma. A responsabilidade é dele, vereador Camisa. Todos nós sabemos que a responsabilidade é do município de Criciúma, é do prefeito, e que ele tem que ter a competência de sanar esses problemas, de pagar o que deve, de não ser velhaco. Que quem não paga é velhaco. Ora, se todo mês do salário do trabalhador é retirado um percentual, é confiscado, é um confisco, que você tem que pagar o INSS de qualquer maneira, para você ter esse direito. E aliás, vereador Cabral, você é advogado, a Constituição já obriga o Estado, e quando fala em Estado, fala em União, Estados e municípios, territórios, a obrigação, o direito do trabalhador, do cidadão à saúde. E essa migalha, essa porcaria que estão oferecendo para a nossa gente, nós temos que combater, sim, vereador Zilli. Nós temos que dizer não a isso aí, ó. Tapar um buraco de estrada, dizer que está faltando uma pintura aqui, outra pintura colar. Tudo bem, nós até podemos discutir de uma maneira um pouco mais suave. Mas mandar a nossa gente para ir morrer em casa, vereador Zilli, isso é uma pouca vergonha. Isso é coisa de gente que não presta. Isso é coisa de gente que não tem responsabilidade. É coisa de gente que, quando fica doente, eles mandam ser atendidos nos hospitais melhores do país. Não sabe o que é vir aqui no SUS, no SUSão, como se diz. Nunca visitaram, vereador Douglas, o departamento aqui do SUS, onde as nossas pessoas pobres estão ali internadas. A culpa não é do hospital, porque o hospital lhe dá. O hospital dá toda a atenção, tanto para particular, o médico é o mesmo, o remédio é o mesmo, a atenção nos quartos não é a mesma, que eu não sei se mudou, vereador Zilli, não sei se mudou, porque antigamente a gente via nos corredores doentes para ir no banheiro, grudado com aquele soro para ir no banheiro, que era no corredor, que não tinha um quarto, não tinha um banheiro no quarto. Né? Não sei se, eu não visitei mais, não sei se continua assim, se melhorou ou não. Mas na verdade é que a nossa cidade ficou grande, todo mundo quer asfalto, asfalto não enche barriga de ninguém, todo mundo acha que a cidade está bonitinha, está ficando pintadinha, está ficando asfaltada, e vai ali para o hospital ser atendido na hora que necessita do atendimento da sua saúde. Vai ver o que é. É mandado embora. O médico está pedindo, vereador Gil, como você falou, o médico está pedindo,
uma operação, atendimento urgente, que é uma questão de um câncer, de um tumor maligno. O médico está pedindo, o médico está fazendo a parte dela, o Estado, o município não está fazendo dele. Vereador Zília, é por isso que quando eu cheguei aqui, eu disse que nós temos que lutar por um hospital público, vereador Douglas. A nossa bandeira, a velha bandeira, que nós temos que, vocês vereadores, nós vereadores, vocês que são efetivos, têm que pegar essa luta novamente e não deixar isso morrer. Não deixar isso morrer, para que a nossa gente, pelo menos, consiga ficar um pouco mais tranquila, se vem para o hospital, seja melhor atendido, né? Não é cirurgia eletiva de corrigir A ou B, corrigir problema de, como se diz, de ruga, ou corrigir problema de nariz, de estética, o meu é feio, né? Mas é uma questão de dar assistência à saúde a quem está precisando. E isso nós temos que combater. Obrigado. Com a palavra o vereador Douglas Matos. Colegas vereadores, olha, Zé, estava com saudade. Só o Zé mesmo para esquentar essa casa. É verdade, falo com o coração, viu? Não, o Zé é a gente mesmo. Eu não quero fugir da pauta, mas eu só quero dizer que, Cabral, o tempo do choque está terminando. Agora é tempo do resultado. Porque tem que ser feito o choque no início para dar o resultado logo seguinte. Eu acho que em breve isso vai repercutir, viu, Zé? Eu tenho certeza, aliás, do que estou falando. Esse assunto, senhores vereadores, eu acho que ele... vereador Giovanni, ressaltando fazendo uma certa conexão com o que você falou antes, aqui é que a Câmara tem a possibilidade de mostrar a sua grandeza. Por quê? Porque ela vai pegar todas as partes envolvidas, que nós não vamos ficar ouvindo a frase de um pelo jornal, a frase de outro pelo rádio. Não, nós vamos botar todos aqui, e aqui tem a presença da imprensa, a presença da internet, a presença do rádio, da televisão, dos jornais, da sociedade aqui presente e dos vereadores. E eles têm que achar uma solução. É igual a rodovia Luiz Rosso. Um diz que não recebe e um diz que já pagou. Está igual, não é a mesma novela. Né, vereador Zília? Agora eu estou ansioso esperando aquele requerimento aprovado aqui, em que já veio uma parte. Eu estou ansioso. Então é isso, vamos botar as partes aqui com dois espíritos. Nós temos que estar norteados. O espírito de apertar e cobrar, diante da gravidade do problema, uma situação, e o outro espírito é ajudar a construir a solução. Agora, de fato, aqui em Criciúma, a gestão é plena, tem que ressaltar isso. A responsabilidade é do gestor. Porque os recursos que vêm para Criciúma são os mesmos, proporcionalmente, que vêm para todo o Brasil, para todos os municípios. Só que aqui, a gestão é plena. Aqui, tira fora o governo do Estado e o governo federal. Em princípio, do problema, inicialmente, a responsabilidade é do gestor municipal. O Estado e a União podem e devem ser chamados, se houver, evidentemente, necessidade de somar esforços, né, acrescentar valores, etc. Agora, em princípio, quem tem que chamar essa discussão, quem tem que enfrentar, não teria que ser nem a Câmara. Teria que ser a Prefeitura. Teria que já ter dado resultado para a sociedade. E o governo municipal, para quem acompanha a imprensa, nesse assunto, no Twitter dos responsáveis, constava toda a responsabilidade do governo federal. Como se o governo federal tivesse que baixar aqui o presidente ou o ministro da Saúde para resolver a paralisação das cirurgias. Meio que
tirando a responsabilidade dos ombros, Salésio. E isso não condiz com a responsabilidade estabelecida na lei. Não condiz. Então, a gente, mais uma vez, a Câmara de Vereadores tem que cumprir um papel que inicialmente nem lhe pertencia. Mas vamos cumprir. Originalmente não seria nosso. Mas como essa situação se arrasta, numa demonstração de uma insensibilidade que chama a atenção, de forma lamentável. Vereador Zilli, essa senhora, sabe por que a cirurgia dela é urgente? Porque se uma célula desse tumor aí resolver se desprender e se alojar num outro órgão, forma uma metástase. E aí a possibilidade dela sobreviver é muito mais difícil. O senhor quer uma parte, vereador Cabral? Isso. Está curtinho, mas pode. Não, é uma preocupação talvez pequena e talvez também de quem não tem conhecimento da casa, né? Mas eu penso que é importante, né, que a mesa veja uma forma de organizar esta reunião, né, para que o espaço não seja tomado por um ou por outro mais, né, e que não permita um debate claro, esclarecedor. Então, eu acho que a casa deveria organizar essa reunião de modo que, né, todos os atores nesse momento possam vir aqui em igualdade de condição e possam falar, né, e que a gente possa fazer uma interlocução para não haver prejuízo, porque a gente sabe que às vezes esse espaço é aberto, né, e aí uma parte acaba ocupando um espaço muito grande em prejuízo dos demais, né. Então, penso que seria importante que a casa organizasse, né, como é que se dá esse encontro. Obrigado. Continue a discussão. O requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 112/2010, de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Pedindo informação ao senhor prefeito municipal acerca da relação dos maiores devedores de ISS e IPTU no município, inscritos ou não em dívida ativa. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, senhor vereador. Apenas para incluir ali os 50 maiores, para não ficar uma coisa muito aberta, hein? Será atendido de plano. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 354/2010, de autoria do vereador José Agente Filho. Recuperação da Praça Nereu Ramos, centro, especialmente a Rua 6 de Janeiro, a qual se encontra em péssimo estado de conservação, posto que as pedras de petit pavé recolocadas não obedeceram os desenhos originais, além de estarem soltas. Desculpa, então eu vou ler a indicação, né? Indicação 353/2010, de autoria do vereador Giovanni Zappellini. Implantação de uma única na Rua Anitta Garibaldi, após o cruzamento com o Raranguá, na primeira quadra, apenas no sentido do bairro. Só ler a próxima, que já não precisa. Indicação 355/2010, de autoria do vereador Salésio Lima. Pavimentação asfáltica da Rua Fernando Divo de Oliveira, loteamento Vila Vitória, bairro Santa Luzia. Indicação número 356/2010, autoria do vereador Salésio Lima. Construção de lombada na Avenida Metropolitana, localizada próxima à esquina com a Rua Rosalina Lopes Fortuna, bairro Cidade Mineira Nova. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PS 174/2010, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que acrescenta dispositivos às leis que mencionam e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação com a retificação gráfica da emenda e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 053/2010, de autoria do vereador Vanderlei Zilli, que fixa restrição para o exercício de cargos de confiança no Poder Público Municipal e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação com emenda e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão. Emenda.
A emenda modificativa número 001 ao projeto de lei número PL 053 de 2010. Primeiro, o projeto de lei número PL 053 de 2010, de autoria do vereador Vanderlei José Zilli, PMDB, no artigo 1º, parágrafo 1º, incisos, onde consta o prazo de 5 anos, passa a vigorar como sendo de 8 anos, conforme disposto na Lei Complementar Federal número 135, Lei da Ficha Limpa. Segundo, o parágrafo 1º do artigo 1º passa a vigorar como sendo parágrafo único. Sala das Comissões, em 30 de agosto de 2010. Relator Giovanni Zappellini. Em discussão, a emenda. Senhor presidente, senhores vereadores, só a título de esclarecimento acerca da emenda, é que a lei federal, a tal da lei da ficha limpa, que está pegando todos os agentes políticos do Brasil afora aí, ela consta como 8 anos a impossibilidade de ser candidato novamente nesse período após a condenação por um colegiado, 8 anos. E aí o vereador tinha feito aqui um projeto nos mesmos moldes da lei federal, mas tinha fixado um prazo de 5 anos. Então, a gente conversando na comissão, achamos por bem apresentar essa emenda, igualando ao mesmo número de anos para os agentes políticos. E a questão do item 2 é só uma correção no que tange ao artigo 1º ainda, que ele cria o parágrafo 1º, e nesse caso só tem um parágrafo que é parágrafo único, a questão de correção. É isso. Basicamente, os demais artigos aqui e os itens elencados aqui copiam a lei federal. Obrigado. Continua em discussão a emenda. Com a palavra o vereador Vanderlei Zilli, o autor do projeto. Discutiu o projeto. A emenda. Em votação a emenda. Agora em discussão o projeto. Com a emenda. Em votação a emenda. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Em discussão o projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro, a ficha limpa, para quem concorre no cargo eletivo, foi muito importante para que possamos realmente ter candidatos de bem, como diz o vereador Giovanni, candidatos que estão preocupados com o Brasil, com o cidadão, com a sociedade, e não aqueles candidatos que já têm a sua ficha limpa, e tem muitos, e que com certeza vão ficar fora, estão ficando fora desse pleito de 2010. A Ordem dos Advogados do Brasil também está com uma campanha, o vereador Douglas Matos, o vereador Jair Cabral, a ficha limpa do eleitor, para que ele não compre, ou pelo menos não venda seu voto. Que realmente estude as propostas dos candidatos, e vote naquele realmente que está preocupado com um Brasil melhor, preocupado com um Estado maior, um município maior. Então essa é a preocupação. Parabenizar aqui, então, a OAB pelo esse trabalho. Que todos os sábados a gente vê na Praça Neo Ramos, a sua equipe de advogados, fazem esse trabalho. Colando, botam no peito, dizendo, vote sem vender seu voto. Eu acho que parabenizar, então, também esse segmento que é muito importante também, que compõe todo esse projeto. E agora, então, o projeto, o vereador Douglas Matos, daquele cidadão, que fica vedada a nomeação para os cargos de confiança na administração pública, direta e indireta, nos fundos, fundações e autarquias, empresas públicas e no Poder Legislativo do município de Criciúma. Pessoas que têm contra si condenação em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, né, agora com 8 anos, a contar a partir da sua decisão. Então, nesse sentido, né, a gente sabe que realmente esses cargos comissionados são cargos que são indicados, são pessoas que não têm, né, realmente, e tem o seu QI. E às vezes o seu QI não é um QI muito bom. Então a gente tem que também preservar um pouco a qualidade no serviço público, para que essas pessoas também possam realmente ser indicadas pessoas corretas, pessoas que não vai ter propriedade administrativa, né, e não vai lesar o município, nem o Estado, nem a União. Então é nesse sentido que nós estamos entrando nesse projeto de lei. Eu espero que seja aprovado por unanimidade. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto com a emenda. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 054 de 2010, de autoria do vereador Salésio Lima, que obriga autoescolas a fixarem cartazes com opções prova ou curso para habilitados antes de 21 de janeiro de 1998. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Em discussão, projeto. Com a palavra o autor do projeto, Salésio Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, a portaria 49/2006 do DETRAN, ela possibilita o condutor que teve sua primeira habilitação 21 de janeiro de 1998, que opte em comprovar os conhecimentos de primeiro socorro e direção defensiva, participando de cursos presenciais ou prestando a prova no órgão de trânsito, no caso o DETRAN. O condutor que se habilitou até 21 de janeiro de 1908 poderá estudar, e essas apostilas estão no site do DETRAN, ou você vai até o DETRAN e pega gratuitamente. E o custo certamente vai baixar, e vai baixar muito. Só que quando tu chega numa autoescola, tu não tens essa informação. Eu fiz essa experiência, vereador José Argente. Automaticamente tu tens que fazer o curso. E não é isso que diz a lei. Então me preocupei e fiz esse projeto, pedindo que as autoescolas coloquem então que o condutor que teve a sua primeira habilitação, emitida em 21 de janeiro de 1998, deva comprovar conhecimentos de primeiro socorro e direção defensiva, e para isso pode fazer o curso presencial no órgão. Não pode, vereador. Elogiar o projeto de Vossa Excelência e dizer que ainda hoje fui procurado por um cidadão que teve a carteira apreendida porque ele foi... ele foi pego no radar, claro que exagerou a 140 km por hora, e aí foi enquadrado como direção perigosa e teve a carteira retida por 60 dias. Aí ele procurando a autoescola, a informação que foi lhe passada é que ele tinha que fazer um curso de 11 dias, que teria que ser na parte da manhã ou na parte da tarde. O cidadão que trabalha, ele teria que faltar ao trabalho por 11 dias. Aí fui procurar essa informação, que ele recorreu à minha pessoa, e, para surpresa nossa, se o cidadão pagar uma taxa de R$32, pegar a apostila, dar uma lidinha em casa no final de semana, ele pode ir lá prestar a prova no DETRAN, e se ele conseguir, claro, passar, ser aprovado, ele não precisa fazer as aulas. Correto. Parabéns pelo seu projeto, Pedro. A apostila está comigo, eu tirei, e tu vai seguindo os passos e tu vai estudando tranquilamente. Então está tudo ali, é fornecido gratuitamente. E assim, então, esse projeto eu peço que então seja aprovado. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Não havendo... Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 061 de 2010, de autoria do vereador Vanderlei Zilli, que autoriza o desmembramento da área de terra no bairro Imigrante. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação de plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Mais uma vez. Apenas para deixar registrado nesta casa que hoje a nossa funcionária da Casa Terezinha completa 29 anos de poder legislativo. Nesta data. Ela começou, quem conhece a Terezinha, começou no cafezinho, servindo o cafezinho aos vereadores, e hoje está exercendo a sua função junto ao arquivo desta casa, e hoje, nesta data, ela comemora 29 anos de serviços prestados ao Legislativo. Vamos parabenizar a Terezinha. Parabéns, Terezinha. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 14, correio terça-feira, horário regimental. Boa noite a todos.